São interessantíssimas. A gente estudou sobre as paixões, né? E eu queria pegar com vocês, mexer mais nesse ponto, mas de outra forma também, tá? Da forma fisiológica, psicológica e espiritual. São três pontos, tá bom? Isso é muito importante para nós, né? Para a gente poder mergulhar mais. Hoje, nós estamos vivendo uma grande crise, né? E essa crise, muitas vezes, se dá no lado emocional. Quantas crises emocionais nós temos hoje no mundo? Crise de depressão, crise de ansiedade, crise de tantos surtos a gente tem por aí. E com esse momento que nós estamos vivendo, com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, as pessoas ficando em casa e as pessoas não têm, às vezes fica preocupado com o futuro, o que vai acontecer, será que essa crise vai passar? Quando essa crise passar, vai voltar o que era antes? Não vem tudo isso na cabeça? Não vem? E daí, muitas vezes, vem uma crise emocional, que às vezes você não sabe lidar com essa crise e acaba tendo uma doença, né? Se vocês não estão em Deus, essa parte emocional, ela desequilibra de uma forma tão grande que você acaba entrando numa escravidão de remédios, né? Uma escravidão de remédios. Então, é muito importante a gente saber mergulhar nesse mundo emocional, né? Nesse mundo emocional, porque é o que nós estamos lidando hoje atualmente, né? Muitas pessoas, olha, acham que os consultórios dos psicólogos devem estar superlotados, acho que eles não tiveram crise, né? Porque tem de gente lá, muitas pessoas, né? Só que às vezes acaba não resolvendo, porque é espiritual, né? É mais espiritual. Então vamos hoje, eu peço que você preste bastante atenção nessa aula de hoje, tá? Ela é um pouquinho assim, sai um pouco fora do que eu costumo sempre passar para vocês, mas eu achei muito necessário a gente ver isso, porque até para vocês lidarem com os filhos de vocês, né? Com os adolescentes, com as crianças também, vai servir para você e para quem você deixou em casa, porque isso ajuda muito, né? Eu me baseei nesse estudo aqui de hoje, né? Peguei 3 pontos. A parte fisiológica, eu peguei de ele é doutor, agora esqueci o nome dele, chama Pedro Calabras, né? Ele estuda muito essa parte das emoções, né? E ele é sócio da Neurovax. Então, é bem importante. Peguei também da parte psicológica do livro do padre Adriano Subonato, né? Que eu ia trazer agora, acabei esquecendo. E a outra parte espiritual eu peguei dos livros que eu estudo da Regula Grande. Então, só para vocês terem uma ideia de onde eu vou pegando, né, as fontes que eu vou pegando para a gente estudar, para a gente ter uma base. A irmã está passando coisas da cabeça dela. Não, eu estudo antes para passar para vocês e pego as fontes, né, para passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, então. O que são emoções e sentimentos? Você tem o controle das suas emoções? Você tem? Alguém tem aqui o controle das suas emoções? Eu sou uma pessoa controlada emocionalmente? Você sabe, se eu perguntar para você o que é emoção, alguém sabe me falar? O que é emoção? Você sabe o que é uma emoção? A senhora falou semana passada, mas já não lembro mais. Foi? Uma coisa ligada ao cérebro, né? Sim. Se eu pergunto o que é emoção, todo mundo vai falar, sim, eu sei. Às vezes tem pessoas que falam, até se arriscam a falar, eu sei o que é emoção. Mas aí a gente pergunta, então defina o que é emoção. Né? Programação cerebral. É um programa computacional, né? Do nosso cérebro que envolve uma relação com todo o corpo.
e que essencialmente é automático e vai te mover à ação. Então, emoção, ela nos leva a uma ação. É um computador, é o nosso cérebro, né? Ele vai, exemplo, é automático. Você não vai falar assim, eu vou ficar agora emocionado. Alguém fala isso? Não, ela vem, é automático, a emoção, né? Então a gente vai mergulhar nisso, nesse ponto, porque essa é a parte humana nossa. E é muito importante a gente estudar o nosso humano também, é o que a gente está fazendo. Vocês estão percebendo o que eu estou fazendo aqui com vocês. Levando também a esse lado humano, para a gente poder ir mergulhando no lado espiritual. Então as duas coisas têm que andar junto. Por quê? Nós somos corpo e alma. Nós não somos só espírito, nós não somos só corpo, nós somos o composto de corpo e alma. Então eu tenho que saber o que move dentro de mim, né? Essas emoções que estão dentro de mim. Nós estudamos as 11 paixões, que as 11 paixões são emoções, certo? Então vamos lá. O que são emoção e sentimento? Emoções, eu coloquei aqui orquestra fisiológica. São programas de ação coordenada pelo cérebro, que gerenciam ações em todo o nosso corpo. Quer dizer, movimentar, deslocar, portanto, ter uma reação explícita. A emoção é uma resposta instintiva diante dos estímulos afetivos. A extensão dessa resposta depende da intensidade, bem ou má, do afeto que a provocou em nós, o qual nos impulsiona a manifestá-lo. Olha aqui, não vou ter pressa para passar isso aqui, porque eu vou dividir essa aula aqui em 3, tá? Que é muita coisa. Então, 3 domingos, no máximo, a gente vai estar estudando isso daqui, tá bom? O que eu quero é que vocês entendam, que vocês, se não entendeu, pergunta, eu paro, não tem problema. Tá certo? Porque isso aqui eu rezei muito em cima dessa aula também e pedi muito para Deus porque eu vejo que essa aula vai ajudar muito a gente. Eu falo porque ela me ajudou bastante. Né? Ela me ajudou bastante mesmo no meu dia a dia, nas muitas coisas que precisava ser trabalhado. Então ajudou bastante mesmo. Né? E isso aqui eu queria que vai ajudar bastante cada um de vocês no dia a dia de vocês, na convivência de vocês. Nas 3 partes, espiritual, moral e física. Então, isso aqui vai ajudar muito, tá certo? Então, essas emoções, como falam aqui, são um programa de ação, né? Que está no nosso cérebro, né? Então, de repente, você vai estar diante de uma situação. O que vai ali mexer em você é o cérebro. Essa é a emoção. O cérebro registra algo que vai acontecer, né? Algo que vai acontecer. Então, ele registrou, ele soltou um comando. Ele deu aquele comando e, a partir daquele momento, todo o teu corpo ficou, teve uma reação. Ou você treme, ou você faz alguma coisa, até na roupa mesmo, ou você grita. Alguma coisa vai acontecer com você. Não sei se vocês já viram crianças que às vezes, elas até grandes, fazem xixi na roupa. Vocês já viram esses casos assim de crianças? Aquela é a parte toda emocional dela que tá doente. Hã? Quem falou? A minha filha. Ela, uma coisa, ela ficava nervosa. Ou se eu gritasse um pouquinho, ela já fazia xixi na roupa. Olha, tá vendo? É muitas coisas, até conosco mesmo. Entendeu? Até com a gente mesmo. Então, isso são traumas que ficam em nós e o nosso cérebro registra. Coisas que você viveu na infância, hoje, na idade de adulto, reflete. Reflete em você, porque você viveu aquilo. Então, quando, exemplo, uma recordação do passado, quando vem hoje, reflete em você. Ou você tem uma reação de raiva, ou uma reação de revolta, com muitas e muitas revoltas que tem dentro de mim ou dentro de você, foi algo que você viveu no passado, e aquilo ficou registrado no teu cérebro.
Então, aquilo quando vem, você tem uma reação emocional. Você tem uma reação emocional. Ou você pega alguém que está do teu lado para descontar naquela pessoa, ou você fica com aquilo para você sozinho. E aí você sofre. Então, é um sofrimento afetivo. Entendeu? É um sofrimento afetivo que está dentro de você. E aquilo, se você não for trabalhado, você não vai ter uma boa convivência com ninguém. Você não vai conseguir ser liberto daquela escravidão das tuas emoções. Muitas pessoas são escravas das emoções dela, entendeu? Uma pessoa que ela levou muita surra na infância, ela levou muita surra do pai ou da mãe. Então aquilo fica registrado no cérebro dela. Se não é trabalhado aquilo nela, ela vai o quê? Ela vai descontar aquilo nos filhos, ou na esposa, ou em alguém. Porque aquilo está com ela. Entendeu, gente? Nós somos muito complicados e nós somos muito delicados também. Muito complicados e delicados. As duas coisas nós somos. Então, nós precisamos o quê? Entender isso para que isso possa ser trabalhado. Porque senão você pode... Mas por que eu não dou certo com ninguém? Por que eu não consigo conviver com tais pessoas? Por que isso? Vai lá, na tua caixinha de memória, que está lá no cérebro. Então, precisamos sair disso daí, senão você vai viver... A tua vida vai ser o quê? Traumas. Tem gente que vive assim... Ela vive os traumas dela do passado. Ela viveu no passado. E aí ela não consegue conviver bem com ninguém, né? Então, essas emoções, elas refletem todo o nosso corpo, né? Exemplo, tem gente que... A minha mãe, ela, assim, se ela sentisse alegria, ela desmaiava. Se ela sentisse raiva, ela desmaiava. Eu não sabia o que fazer. Porque se alguém chegasse de repente e falasse para ela, uma pessoa que há muito tempo ela viu, chegasse para ela e falasse, fulano de tal, tá lá na tua porta te esperando, ela desmaiava. Porque era aquela emoção que ela sentia de há muito tempo não ter visto aquela pessoa. Olha para você ver como nós somos, né? E se alguém fizesse raiva a ela, um dia eu lembro que eu minha irmã e meu irmão, a gente aprontou, e ela falou assim, eu vou dar uma surra em vocês. A gente era criança. E nisso nós corremos. Quando a gente olhou para trás, ela estava desmaiada. Não vale a pena, né? A gente voltou, né? Então, por quê? Porque ela sentiu aquela emoção, né? Então, isso acontece com a gente na nossa vida. Então, para vocês entenderem que esses são programas de ação, a emoção, gente, nos leva a uma ação. Alguém chega e fala assim, você chega lá na casa do Rogério, aí o Rogério abre o portão, de repente ele não percebeu que o pitbull dele estava solto. De repente o pitbull dele vem com tudo correndo. O que você vai fazer? Olhar para ele e falar, ai, que bonitinho que você é. O que você vai fazer? Ou você corre ou você desmaia. O que te levou a fazer isso? A emoção. As emoções, grava bem isso. As emoções estão na nossa natureza. As emoções estão na nossa natureza para nos ensinar a sobreviver. Tá? Elas nos ensinam a sobreviver, as emoções. Por quê? Diante de um perigo desse, você vai agir racional ou irracional nessa hora? Hein, Rosa? Irracional. Racional seria você ficar... Não dá tempo de ser racional. E nem tem como você ser, e não pode diante disso. Porque você vai ficar calculando? Bom, se esse cachorro vier, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tal, isso e aquilo. Você vai fazer seria a reação do Rogério, né? Ele ia gritar que você ia desmaiar com o grito dele. Né? Você ia fazer isso, Marcos? O que você ia fazer? Correr. Gritar. Ou você corre ou você grita. Né? Então, as emoções, elas estão aí na nossa natureza para nos ensinar a sobreviver. A sobrevivência, tá? Gravaram bem isso daí?
As emoções estão na nossa natureza para nos ensinar a sobreviver, tá? Diante de uma cobra venenosa, você vai lá passar a mãozinha nela? Não. Então, aquela emoção, a emoção vem. A emoção é uma sensação. Olha que interessante. A Valéria está lá no centro da cidade. Ela tem uma sensação de que alguém está perseguindo ela. O que ela teve? Uma sensação. Essa sensação vai atingir a emoção dela. Ela teve a sensação porque teve uma emoção. Então, a partir daquele momento, a Valéria vai fazer o quê? Fugir, pedir ajuda, não é isso? Então, ela vai fazer isso. Ela vai pedir uma ajuda. A emoção dela vai gerar o quê? Medo. Não é isso? Vai gerar o medo. Isso que a gente vai chegar até aqui. Tá certo? Então, a ira, que a gente estudou domingo passado, né? É uma emoção. Você sentiu a emoção da ira. Você vai ter uma ação ali. Que ação você vai ter? Se você entrou numa crise de ira, você vai quebrar o que está na tua frente. Você vai explodir diante de uma pessoa. Porque você teve ali uma crise. Uma crise de ira. Entendeu? Isso vem das tuas emoções descontroladas. Né? Das tuas emoções descontroladas. Até aqui tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Todo mundo já sabe agora que se eu perguntar o que é uma emoção? Você sabe? É o que, gente? O que é uma emoção? Olha aqui. Ó, eu quero que grave bem. Olha aqui. São programas de ação coordenada pelo cérebro. Coordenada pelo cérebro. Grava bem isso, tá? No cérebro. Entendeu? Salve Maria Santíssima. Coordenada no cérebro. Que gerenciam ações em todo o nosso corpo. Então, ela gerencia tudo. Entendeu? Você está nervosa, você solta os cachorros em alguém. De onde está vindo isso? De uma emoção que está vindo em todo o teu corpo. Entendeu? Todo em teu corpo. Não é o caso da Fabiana. Entendeu? Todo no seu corpo. Então você percebe isso. Certo? Vamos lá então. Vamos ver as características das emoções. Elas são predominante e inconsciente. É importante você perceber isso, tá, gente? Elas são inconscientes. Elas ocorrem abaixo da nossa linha de percepção por serem automática. Mas a partir do momento que você tomou consciência das suas emoções, você já passou para um outro processo do seu cérebro, que é chamado de sentimento. Vou explicar isso aqui, ó. As emoções, elas são inconscientes. Ó, elas são conscientes e automáticas, certo? Elas ocorrem abaixo da linha de percepção. Quer dizer, você não percebe que você está nervoso, muitas vezes. Sabia? É. Tem dia que, às vezes, você passa o dia inteiro deprimido, para baixo, e não sabe por que você ficou assim. O que causou, não sei se já aconteceu isso no dia a dia de vocês, não é? Ué, porque isso é uma emoção. Às vezes, alguém chega e fala assim, aí no final do dia, alguém chega e fala assim, nossa, Rony, por que você está assim? Aí ele vai, nem percebi que eu estava assim. Não é assim? Às vezes quem está fora percebe o teu jeito e você mesmo não percebe. Porque isso você está vivendo uma emoção. E as emoções, elas são inconscientes. Certo? Elas são inconscientes. A diferença da emoção para o sentimento é essa. A emoção é inconsciente. O sentimento já é consciente. Tá? A emoção, você não sente que tá ali naquele estado. Certo? Você não sente. Às vezes você vai acumulando o tempo todo aquela emoção. Aí você vai se fechando.
você se fecha, se fecha, se fecha, se fecha. E você não percebe que está fechado. Aí aquela pessoa, o Marcos, chega e fala, irmã Inês, por que você está fechada desse jeito? Eu falo, eu? Sim, você está fechada. Você não está normal. Aí eu vou perceber, eu falo, nossa, eu nem percebi que eu estava assim. Porque é uma emoção, é inconsciente, você não sente. Mas isso vem dos acontecimentos, irmã, que vai vindo, tipo, coisas que vai acumulando dentro da pessoa? Sim. É isso? Mágoa. A mágoa te deixa inconsciente. Sabia? A mágoa te deixa inconsciente, às vezes. Você sente, às vezes pode sentir, às vezes não. Primeiro a mágoa, primeiro vem o processo. Primeiro você fica inconsciente, você se fecha. Aí depois já vem o sentimento, a mágoa, você sente. E às vezes você pode ter uma mágoa, achar que você não tem mágoa e você tem mágoa? Tem mágoa, sim. E você achar que você não tem. Achar que não tem. E naquele momento, quando você vê a pessoa, você se fecha. Você não consegue falar. Você não consegue se expressar. Entendeu? Você não consegue. Você achava que não tinha. Mas quando você vê a pessoa, aí ali já não é mais emoção. Ali já é sentimento. Como que isso fica na questão assim, irmã, de tipo assim, vamos supor, da minha confissão? Vou me confessar, mas é uma coisa inconsciente. Aí eu não estou em pecado? Porque eu tenho mágoa daquela pessoa? Repete, por favor. Tem uma mágoa inconsciente, uma mágoa que eu acho que eu não tenho, sabe. mas eu tenho. Isso. Aí vou me confessar. Sim. Eu desconheço essa mágoa, Sim. que está no meu inconsciente. Isso. Eu estou em pecado porque eu Não. não confessei. Não, porque você né? não está sabendo. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai revelar você. Aí como que Deus vai revelar? Quando você vê aquela pessoa. Quando você vê aquela pessoa que você sentir, aí você já sabe que tem algo lá dentro. É a mesma coisa, você leva você arranhou, às vezes você arranha aqui, às vezes você, do nada você fala, nossa, nem vi que arranhou. É a emoção, é assim. Aí quando começa a doer, você fala, nossa, tem algo aqui dentro. Entendeu? Então é isso. Então se dói, é porque tem sentimento. A emoção não dói. Para vocês entenderem melhor. A emoção não dói. Né? Não dói. Porque ali, né, é a ação. Agora o que vai doer é o sentir. O sentir vai doer. Certo? Irmã, mas tipo, se toda vez que a pessoa responder com o sentimento, ela já resolveu a situação, tipo, não... Aí já não é inconsciente. Ali, a emoção é inconsciente. Inconsciente? Automaticamente aí a pessoa teve um sentimento e resolveu ali, falou ali a situação. Isso. Ela não está guardando alguma coisa? Não, aí não. Não, Explosão assim, de uma... isso, assim, porque às vezes você fala, às vezes você solta uma coisa para alguém sem sentir. Saiu. Que você nem imagina que a pessoa vai... Porque a pessoa, às vezes eu soltei algo para o Marcos que para mim foi inconsciente, mas já para o Marcos já foi consciente e ele já absorveu. Aí por isso que às vezes a pessoa vem pedir perdão para você e você nem lembra do que foi. Já aconteceu isso? Já. Porque aquilo que você falou, você Não absorveu. não sofreu. Quem sofreu já foi aquela outra pessoa. Entendeu? Então, o que é inconsciente, eu não sofro. Com a emoção, eu não sofro. O que eu sofro é com o sentimento. Entendeu? Vocês entenderam isso daí? Então, a emoção eu não sofro. Eu sofro com o sentimento. É o sentimento afetivos que me faz sofrer. Que nos faz sofrer. Como a gente estudou as 11 paixões. Aquelas 11 paixões faz a gente sofrer efetivamente. Afetivamente. Tá? As 11 paixões que a gente estudou faz a gente sofrer afetivamente. A emoção não me faz sofrer. Então, às vezes, você falou alguma coisa para o Marcos e foi inconsciente. Você não falou por mal. Mas para o Marcos já entrou com a parte não da emoção. Ele já entrou com a parte do sentimento. Então, já machucou ele.
Vocês entenderam isso? Mas e o fato do sentimento da pessoa sentir não é porque a pessoa em si já não está trabalhando? Porque ela está ferida. Se ela sentiu, é porque ela está ferida. Ela não trabalhou bem aquela parte. Isso. O certo era não trabalhou bem. Não sentia tantas ofensas. Isso. Por que nós... É importante, Leidia, você estava fazendo essas perguntas. Não se ofender tanto no mundo, né? Isso. Porque se nós, olha aqui, se alguém me ofende, eu não fico ofendida, é porque eu tenho uma saúde espiritual. Certo? Porque ofenderam Jesus. Ofenderam o humano de Jesus, não foi o divino. Ofenderam. Vocês viram o evangelho de hoje? Vou falar que ele era príncipe dos Beelzebul. Olha aí, o evangelho de hoje. Vou falar que Jesus era o príncipe dos demônios. Jesus foi lá discutir com eles. Ei, vocês estão dizendo que sou príncipe dos demônios? Não sou isso não, ei, e tal. E Jesus fez isso? Não. Jesus se ofendeu com isso? Não. Por quê? Porque Jesus tinha uma saúde espiritual, ele era ordenado, equilibrado afetivamente, certo, gente? Afetivamente, ele era o humano de Jesus ordenadíssimo. Agora, eu e você, você pode dizer que você é ordenado, ordenada afetivamente? Que alguém vai te ofender e você não vai te ferir, não vai te machucar? Você pode dizer isso hoje? Irmã, mas tem dias e situações também, não tem? Sim. Porque às vezes tem dias que você tá... Qualquer coisa você responde. Tem dias que acontece uma coisa e você fica ali, no seu silêncio. Tipo assim, não tá acontecendo nada. Sim. Sendo ofendido. Então ali, se você já tá nesse patamar ou não. É uma questão de... Exemplo, vocês podem ver na caminhada de vocês, antes de você estar na caminhada, a diferença de antes para agora. Entendeu? Isso você já começa a enxergar, a ver uma mudança, a ver um crescimento. Aquilo que antes te atingia, hoje já não te atinge tanto mais. Isso significa que você está caminhando, que você está progredindo. Certo, gente? Que você está progredindo. Porque a nossa santidade, a nossa caminhada é um progresso. Certo? É um progresso. Então... Se eu ainda me ofendo com qualquer coisa, que tem gente que se ofende se você olhar para ela com uma cara mais ou menos, ela já fica ofendida, já acabou o mundo dela, né? Isso significa que você é muito doente afetivamente. Muito doente, que precisa muito de tratamento, né? Muito mesmo. Significa que as tuas emoções são muito abaladas, são muito ainda prejudicadas. Então você precisa de um equilíbrio. Precisa ali buscar em Deus essa graça. Isso que a gente vai estudar depois na parte psicológica muito profunda, que é a parte das feridas. Eu peço a vocês que estão nessa aula de hoje que não faltem nessas 3, porque senão você não vai entender, vai ficar pela metade. Você não vai ter o rendimento que era para ter. Isso que eu estou passando para vocês, eu vejo assim, não sei para vocês, mas é de uma autoajuda muito grande. Porque são coisas que a gente vive o dia a dia no nosso humano, certo? No nosso humano, que às vezes você está querendo crescer no espiritual, mas está esquecendo dessa parte humana sua que precisa acompanhar. Então você já quer sair tipo assim, você já quer correr espiritualmente, sendo que o humano seu ainda está bem atrás, e não acompanha. E aí você se decepciona e fala, não estou mudando em nada, não estou crescendo em nada. Por quê? Porque a tua parte humana não está sendo trabalhada. A tua parte humana não está acompanhando. Tem que andar os dois. Lembre que é o humano e o divino, né? Eu atendo as pessoas que eu tenho que trabalhar esses dois lados, o humano e o divino, porque se eu for só com o divino, nós não somos só espírito, nós não somos anjos. Os anjos que é só espírito, entendeu? Nós somos corpo, temos a nossa parte da natureza. Isso que eu estou falando para vocês é a parte da natureza, a natureza nossa.
As emoções é da nossa natureza, está na nossa natureza. Não tem como ninguém falar assim, eu não tenho emoções. Só se for um sangue de barata, né? Que vai falar isso, né? Tem uns que tem mais e tem outros que tem menos, né? Isso varia muito do temperamento, né? Varia muito dos temperamentos. Exemplo, o sanguíneo, o melancólico, eles são muito da parte emocional, eles são muito emotivos, muito emotivos mesmo. Qualquer coisa eles choram, qualquer coisa eles ficam melindrosos, eles entram muito na melancolia, é muita emoção, né? E já o colérico, o fleumático, né? Os outros temperamentos, né? O nervoso, tem um temperamento nervoso, o amorfo, esses outros temperamentos assim, são mais racional, é mais razão. É mais razão, né? Se alguém chega para mim e fala assim, tem um sanguíneo e um colérico. Você chega assim, ó, tem uma pessoa lá fora passando fome. O sanguíneo vai rapidamente fazer um sapato, você pega e faz, e ai, coitado daquela pessoa, porque isso, porque aquilo, e já leva para aquela pessoa. O colérico não, o colérico vai querer saber, mas por que ela está passando fome? Não está tendo, mas quantos anos ela tem? Será que não está entendendo? É diferente, né? Então, o colérico é muita razão. O sanguíneo, melancólico, é muita emoção, até demais. Até demais. Oi, irmã, mas esse sanguíneo, ele não tem constância, né? Olha, ele agita demais, olha ele. Ele não tem mais a disposição. Sim, ele é aquela coisa, né? Não, vai pra lá, vai pra cá, é um temperamento muito engraçado. Eu me divirto muito com eles. Gosto muito deles. Ontem, o padre aqui do Sul, lá das irmãs, né? Fizeram uma pergunta assim pra ele, falando, né, de emoção. Sério? Né, mas falaram assim, padre, eu já até perdoei a determinada pessoa, só que eu passo perto dela, sinto uma energia. Aí ele falou, para com esse negócio, católico não tem que falar que sente energia. Você é poste para ter energia? Eu não gosto também de falar Você de tem energia. sentimento, você tem emoções. Isso. Então procura saber o porquê que você ainda tem esse sentimento, vai se confessar e ore pela pessoa. Isso, tá vendo que legal? Olha, essa é uma confirmação da nossa aula de hoje, é isso mesmo, né? Procura as tuas emoções. Né? Eu vou entrar na parte da inteligência emocional para a gente saber tudo isso daí, né? Se equilibrar nisso daí, como resolver tudo isso daí, né? Com a inteligência emocional, né? Procura as tuas emoções, certo, gente? Mas o que é sentimento para você? Vamos lá, agora a gente saiu da parte do que é emoção. Vocês entenderam o que é emoção? Sim? Mineirinho, ok? Tranquilo? Tá quietinho hoje, ele tá concentrado. A gente entende, mas é tão complexo que a gente precisa voltar para assimilar todas essas informações. Né? Vão pedindo aí o Espírito Santo para ir iluminando a inteligência de vocês para ir pegando, tá? O sentimento é a percepção consciente, viu aqui? Então, no sentimento, eu já percebo que algo está acontecendo, certo? Então, o sentimento é a percepção consciente parcial de emoção, certo? Então, tem alguém atrás de mim me perseguindo. Eu tive uma sensação, né, como eu expliquei ali, tem alguém me perseguindo, certo? Então, ali eu vou ter uma ação, eu vou me esconder. Mas, o que vai vir depois? Um sentimento chamado medo. Entendeu? Chamado medo. Tem alguém que há muito tempo eu briguei com ela. Um exemplo, 10 anos atrás. Eu vou numa festa, não sei que aquela pessoa está lá. Quando eu chego na festa, tem uma surpresa, aquela pessoa está lá. Como vai ser? Primeiro eu vou ter uma emoção. Aí você tem que prestar atenção. Se dali vem o sentimento. Qual sentimento você vai ter diante daquela pessoa? Não sei, de repente você vai... De repente não vai ter nada, aí você está curado por dentro, ótimo, maravilhoso. Mas ali, se diante daquela emoção você sentiu algo,
tem alguma coisa lá dentro de você para resolver. É uma luzinha vermelha piscando que tem algo para resolver lá dentro de você. Não é daquela pessoa, não, é dentro de você. Entendeu? É isso. Se de repente vem uma lembrança de alguém que há muito tempo na tua vida te prejudicou, ou quando a gente vê as nossas mães, há muito tempo que a gente não vê. Bom, há quanto tempo eu não vejo a minha? Vi ela em 2015. Né? Quando você vê, o que dá na hora? Uma emoção. Né? Eu choro. O que me fez chorar? A emoção? O sentimento. O sentimento me fez chorar. Entendeu? Porque eu senti algo ali. Vocês estão entendendo, né? Assimilando as coisas, né? Então, dentro dos filhos de vocês, vejam a emoção deles e o sentimento deles. Certo? Vejam isso neles. E você também. Tá? Então, vamos lá. Passarinho aqui tá emocionado, coisa. Ele tá alegre, ele tá feliz. Tá emocionado com alguma coisa. É engraçado, quando ele começa, o canarinho começa a cantar também. Ó, todos os seres biológicos são capazes de sentir nas diferentes situações que vivenciam. Todo ser, ó gente, aqui ó, todo ser é dotado de sentimentos. Você é um ser? Sim ou não? Sim, somos um ser. Então você é o quê? Dotado de quê? Sentimento. De sentimento. E se você não sabe lidar com eles, você vai ficar o quê? Perdido. Perdido. Certo? E eles são diferentes entre si. Exemplo, a raiva, o rancor, o medo, a tristeza, a alegria, a mágoa e etc. São diferentes. Nós somos dotados desses sentimentos que vêm diante de nós, né? Que eles vêm e a emoção, na emoção você tem uma mudança de comportamento, certo? A emoção me leva a ter comportamentos diferentes. O Rony com raiva é diferente do comportamento dele normal, natural. Nunca vi ele com raiva, não sei como que é. Né? Deve ser chato. Não sei como que é, mas é uma mudança de comportamento. Por quê? Porque ali vem, né, uma emoção. Né? Uma pessoa assustada, ela mudou o comportamento. Né? Uma pessoa com medo, tem gente que fica com o rosto vermelho. Né? Muda até de cor. Você é diante de um tubarão, o que vai acontecer com você? Vamos ser comidos por ele. Vamos ser comidos por ele. Mas as tuas emoções não mudam? Sim ou não? Sim. Quando teus filhos fazem uma coisa errada, você não muda? Não é? Na hora, né? Dá uma coisa, né? Ali são o quê? Emoção com sentimento. Né? Por que esse menino fez isso? Por que ele quebrou essa janela que eu acabei de colocar? Que moleque! Não é? Então ali você muda o comportamento seu. Né? Então ali não tem como você não mudar. Não tem como. Né? Mas ali você tem que saber o quê? Ordenar. Né? Diante de uma violência, você não vai ficar... Você vai mudar, alguma coisa vai mudar. Mas você tem que saber ordenar. Tá, gente? Isso está na nossa natureza. Está na nossa natureza, está em nós. Só que foi desequilibrado, foi desordenado com o pecado original. Né? Com o pecado original. E ela precisa de volta ser ordenada da forma correta. Então, por isso nós vamos entrar na parte psicológica, que é a parte da cura. Né? Uma psicologia espiritual, tá, gente? Vocês vão ver o que é uma psicologia
espiritual. Como que a gente vai entrar nisso daí, tá bom? São duas as principais características das emoções. Quais são elas? Essas duas provocam um reflexo imediato em diversos órgãos do corpo. Olha que interessante. Alguém já passou por essa situação aqui, ó? Suor, aceleração dos batimentos cardíacos, dores no estômago, etc. Alguém já teve alguma experiência dessa? Alguém pode contar rapidinho? Eu saí daqui tão apavorada com todos os conhecimentos sobre a vacina, sobre tudo, que eu me senti muito mal. Senti dor no peito, assim, uma emoção, uma falta de ar, já, assim, eu tive que ir respirando e controlando realmente para eu ter um troço. Isso foi o quê? Um pânico. Mas o que veio antes desse pânico? Uma emoção. O cérebro dela ali entrou em ação e mandou dispositivo para tudo que é lá. Né? Então, diante de uma situação dessa, você tem essas reações aqui. Podem bloquear parcial, totalmente, a capacidade de raciocinar com lógica. Na hora você fala assim, estou com Covid, pronto. Não é assim, né? Estou com Covid. E por isso que eu estou falando para vocês que hoje a crise está nessa crise emocional. Então a pessoa entra numa crise de emoção muito grande. Tem gente que nem levanta da cama. Está pior ainda agora, né? Por causa da pandemia, esse negócio, Sim. financiamento. Tudo isso, né? O que vai acontecer no futuro? O que a minha empresa vai... Será que vai progredir? Será que vai quebrar? Tudo isso vem. Né? Você fica preocupado ali, né? E vai gerando tudo isso. Tem gente que, às vezes, fica suando frio, né? Diante de uma situação, né? Fica suando frio. E não raciocina, com lógica. A pessoa que, quando ela entra, primeiro passo, gente. Quando você está com alguma emoção, tenta não resolver nada. Porque ali vai ser emoção pura. Porque vocês estão vendo aqui que você não consegue raciocinar. Não corrija seus filhos com a emoção que você tem. Você vai estragar. Você vai estragar. Não corrija seus filhos com as paixões desordenadas, com a ira, com a cólera. Não faça isso. Não fale para o seu filho, para a sua filha, que você o ama, mas da parte com emoção. Porque na hora que ele fizer alguma coisa errada, você vai falar, eu não quero saber desse moleque. Mas você agora há pouco falou que o amava. Agora ele pisou na bola, você já não ama mais? Isso foi com o quê? Com o coração ou com a emoção? Com a emoção. O que a gente faz com a emoção é aquela casa na areia. Entendeu? O que eu faço com as emoções é a casa na areia. O que eu faço com o coração é a casa na rocha. Porque o que eu faço com o coração é com o espírito. Certo, gente? Por isso que eu não posso viver as emoções. Tem gente que vive no mundo as emoções. Né? O casalzinho de namorado. Né? Nossa, que emoção. Quando um vê o outro, o coração bate, 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 bate. Mas aquilo tem que sair da emoção e partir para o coração. Não foi assim com vocês? No começo do namoro de vocês, com seus esposos, com suas esposas, não foi assim? Não foi assim, Rogério? Quando você via a Rosa Cristina, o coração acelerava, ficava com suor e aquela coisa toda. Aquilo era o quê? Não era emoção? Mas ficou na emoção? Ficou na emoção? Teve que partir para o coração. Sentimento não, pelo amor de Deus. Coração. Se fosse sentimento, quantos anos vocês estão juntos? 23. 23 anos. Né? A emoção não segura 23 anos de relacionamento, tá, gente? A emoção não segura 20
21 anos. Quantos anos você está com seu esposo, Isabela? 30. 30. Quem mais aqui? 42. 25. Fazer 25. 20. Faz 25 esse ano. 25 esse ano. Enfim. Valdirene, quantos anos? 16. 16. 15. 15. E aí vai. Agora é a mais velha, 44. 44. Passei, 45. Ah, 45 ganhou, viu? A dona Helena ganhou, 45. Viu? A emoção não segura o tempo. A emoção não segura. Então, por isso que é importante sair da emoção. Tem que sair. Nós temos que sair da terra do Egito e ir para a terra prometida. O que significa isso? É você sair das tuas emoções, do teu governo, do governo do sentido, do governo das emoções e ir para o governo do Espírito. Vocês estão entendendo isso? Está difícil? Sim ou não? Então, nós temos que sair das emoções e ir para o coração. Meu irmão, esse pessoal que casa e fica pouco tempo e separa, então significa que foi casado pela emoção. Pela emoção, pela paixão. Entendeu? Pela paixão. A paixão não sustenta. Sim, Né? a paixão não sustenta, certo? Então, por isso que eu coloquei para vocês, no estudo das paixões, lembra que eu coloquei as 3 capacidades de amar? Primeiro vem a sensual, né? Aí vem a racional e aí depois vem o divino. Vocês estão lembrados disso, né? Primeira aula do amor, eu não estava aqui, mas são as 3 capacidades de amar. Então vocês veem que no começo, vocês começaram, o Bruno e a Karine começou aí pelas emoções, não foi? Né? Um jogando, olhar para o outro, mandando recadinho, sem a Rosa e o Rogério saber, né? E foi, né? Ali era a emoção, flor da pele. Né? Quando o Bruno via a Karine, o coração acelerava, que suava todo. Aquilo era emoção. É importante sim, gente, porque tá entendendo? Eu não estou falando para vocês que a emoção é ruim. Não estou falando isso. Eu não estou crucificando a emoção. Tá? Eu estou explicando para vocês que a emoção, que você não pode ficar na emoção. Você tem que viver. A emoção vem muita fantasia, vem muito ilusório. Já pensou se o mineirinho fica na emoção de levantar de novo a empresa dele, a marmoraria, só na emoção? Na emoção, não tem gente que vive na emoção? Pessoa que vive muito na emoção, vive muito sonhando. É muito sonhador, entendeu? Ele não sai daquela emoção dele. Ele vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas fica na emoção. Já pensou se ele fica nisso? Vai pra frente a memoraria dele? Não, ele teve que ir com o quê? Com o coração, com garra, vamos lá, a gente consegue e tal. Então ele saiu da emoção para o real, o verdadeiro, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer, né? Adriana, quer falar? Por exemplo, quando a senhora fala da emoção, né, o exemplo do Bruno e da Karina, é o que os jovens hoje pensam, né? Que tem que ter isso, que tem que ter esse bastimento, que tem que ter esse suor, e aí fica nisso. E quando vai passando o tempo, não é assim. Não é porque assim. vai amadurecendo aquele sentimento, né? Isso. O amor, tudo. E aí é onde eles se enganam e falam, acabou. E não é que acabou, é o amor que está começando a renascer. Mas aí muitos não entendem. Isso mesmo. É interessante aqui porque a nossa vida é de amadurecimento. Não só no corpo, certo? Com a idade. Mas o amadurecimento espiritual. O amadurecimento por dentro. Você vê que às vezes tem homens já de idade que se comportam como um moleque. Vocês já viram isso? Não tem? Não sou eu, irmã. Nem olha pra mim. Não é o Bruno, no caso dele, né? mais tem, na Não. verdade. Porque só cresceu por fora e não cresceu por dentro. Ficou parado, né? E tem meninas também, tem mulheres de idade também que hoje se comportam como uma mocinha.
E não é falando, mas assim, se a mulher, não que os homens não lutam pelo seu casamento, mas se a mulher não for a que realmente fala assim, não, eu vou manter esse casamento, muito se desfaz. Se desfaz. Porque o homem ele não tem a paciência que a mulher tem para manter um casamento. Tá Eles vendo? demoram mais para amadurecer do que as mulheres, né? Nossa. Sim. Manda Eles mais. vão, eles vão. Não dá Por isso que mais. falam. Marcos, defende. Irmã, Oi. teve esse comportamento também, pessoas que, tipo assim, não se identificam com alguma religião, ou evangélico, ou católico. Aí essa pessoa bate em várias igrejas, ela fica ali durante, como se ela estivesse ali buscando a emoção na fé. Isso também. E aí ela, tipo, ela vai, aí ela se identifica, aí fala alguma coisa que ela não concorda, ela já corre, aí ela vai para outro lugar. Isso. E a pessoa fica assim perdida na fé Perdida. também, né? Vocês viram que se nós, na nossa fé, na tua fé católica, apostólica, romana, viver ela pelas emoções, os deslizes que vão sendo dados na fé aí, nas igrejas, você não desiste da religião? Não desiste, gente? Porque você vê mau testemunho, você vê um monte de coisa errada, então você fala, eu vou sair dessa igreja, vou para aquela outra lá. Vocês estão entendendo agora o que é emoção, né? O que é viver pela emoção. Parece o planeta dos macacos, né? Fica pulando de galho em galho, gritando para lá e para cá. E não é isso, entendeu? Então a nossa fé não pode ser uma fé de emoção, é isso mesmo, Rosa, bem colocado. Não pode ser uma fé de emoção, mas tem que ser uma fé firme, que você não se abala com nada. A emoção, você se abala com qualquer coisa, você se abala com tudo. Já o coração não. Tá entendendo? Por isso que eu estou falando, comparando a emoção com uma casa na rocha, na areia. E o coração, a casa na rocha, certo? Então, se você vive de emoção, você nunca vai ter uma postura, você nunca vai ter uma maturidade em nada, nem profissional, não é isso? Porque você vai trabalhar numa empresa, a primeira bronca que o patrão der, você já vai falar assim, eu não vou ficar aqui. Eu vou procurar um patrão bonzinho. Quem não gosta de levar bronca de patrão? Emoção, porque eu não gostava de levar bronca. Eu não gosto de ser mandado. Sabe? Eles falavam comigo, sabe? Tem patrão que, quando eu trabalhava com os outros, eles chegavam falando, sabe? Isso aqui, sabe? E eu já não gostava, sabe? Eu falava, pô, chega na moral, conversa com a gente educadamente. Eu não gostava de chamar atenção. Sim. Era difícil, porque eu sempre fiz por onde não isso. se chamar atenção. Mas tinha uns que gostavam de chamar atenção à toa. Mas aí Sabe? não voltava. Sem motivo. Aí eu pegava e falava, aquela coisa, eu vou trabalhar por conta, é melhor, sabe? Sim. Ninguém manda em mim, né? Mas cliente manda, não tem como, Sim. cliente manda, né? Isso. Mas sempre é uma ilusão você falar que ninguém manda em você. Uhum. Porque mesmo você trabalhando autônomo, tem alguém que manda em você. Tem um cliente que manda em você. Exatamente. Tem ou não tem? Porque se você não pensar assim, Mas você ele não... engole mais, né, irmã? No caso, O cliente, ele tem interesse comercial com o cliente, né, Sim, mano? Interesse né? comercial com o Então, cliente. tipo assim, Né? se você trabalha autônomo, o Rogério também, mais alguém aqui trabalha autônomo? O Marcos, a Gorete. O que é agir pelas emoções? Isso que eu estou explicando para vocês. O que é agir? Isso é coisa da Adriana. O que é agir pelas emoções? Quando eu começo a agir com precipitação, agindo por impulso da vontade ou das emoções, sem reflexão, com pressa, como quem desce uma escada depressa demais. Entendeu? Em lugar de mover-se pausadamente, seria aquilo lá que a gente viu, né? Não raciocinando. Seria necessário descer de maneira refletida pela razão, que determina o fim a atingir, a operação a realizar, sem negligenciar os passos intermediários. Olha, se você está em casa e o teu esposo, a tua esposa está para chegar, se você vê que a tua parte emocional está abalada, não está bem, não queira naquele momento discutir alguma coisa. Não façam isso. Porque você vai cair, igual isso aqui, ó.
vai dar briga, ele não vai entender nada. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Ele chega às vezes cansado do trânsito, que foi aquela coisa, saiu do emprego 6 horas, chegou em casa 9 horas da noite, você ainda chega falando para ele que tem conta de luz para pagar, que tem conta de energia, que tem gás que faltou, a criança não fez a tarefa da escola. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí, não é? A minha mãe, ela falava que deixasse o pai chegar, descansar, depois falasse alguma coisa para ele. Não, ela tem essa sabedoria, né? Isso é sabedoria. É. Sabedoria. Então ela sempre orientava a gente a falar. Se tem casa algum problema, alguma coisa, fale a hora que ele chega do serviço. Fabiano, você defende. Eu fui jantar na casa da mãe dela, aí eu cheguei, aí meu filho falou, o Iago não dá, pelo amor de Deus, eu não sei o quê. Ó pai, aí o meu cunhado, porque eu sei o que. Eu falei, tá todo mundo nervoso e eu cheguei agora, e vocês estão trabalhando, vocês trabalharam e eu cheguei. Né? Então, vocês estão com muito problema para resolver, hein? Todo mundo em casa, eu vim jantar e todo mundo falando para mim. Ele estava fora, olha só, gente. Desde a parte da manhã, cheguei 7, todo mundo, ó pai, o Rian, o Iago não dá. Aí o mundo ia dar um grito, sai correndo, porque você vai estar subindo no sofá, nossa, vocês estão cansados. Olha, sai 4 horas da manhã para trabalhar, chegou 7 horas da noite. Quando chega, todos os problemas do dia joga. Eles falando para mim resolver, nossa Pra ele senhora. resolver. Tem que aguente, não é difícil, né? Então é assim. Não faça agir de forma precipitada, né? O sanguíneo é danado para isso. Ele age pelas emoções. Vamos fazer agora, é já, nesse momento, vamos! Eu tenho até medo, né? Eu sou muito razão, não sou muita emoção, não. Então eu já sei que o sanguíneo é assim, né? Eu falo, tá bom, vamos pensar um pouquinho, vamos calcular, usa muito cálculo, né? Vamos calcular, vamos ver se vai dar certo. Parece que o sanguíneo já tem dentro dele que vai dar tudo certo. Já. Não, ele É assim, tudo já deu certo. Já deu tudo certo para ele, né? Mas o colérico fica com o pé atrás, né? Ele já fica meio assim, né? O melancólico também. O melancólico, esse temperamento é muito bom, eles não fazem as coisas irrefletidas, eles refletem muito. Eles calculam muito se vai dar certo ou não. Eles não fazem assim já rapidamente. E o climático não faz. E o climático não faz. Ai, minha Nossa Senhora, né? Mas tem coisa, irmã, que tem que ser feito rápido, não pode esperar para fazer. Tem coisa que tem que pegar, senão vai passar o tempo, não é? Tem coisas rápidas, não é? Pode ser esperar calcular. Tem coisa que pega, faz, né? Tem que ir aí, né? Eu tô assim, mano, não dá pra ficar pensando não, tem coisa que tem que fazer. Aí tem que pensar. É assim que tem que falar comigo. Ó, se nós entregamos a ação pelo impulso da vontade ou das emoções, olha aqui, ó. Se nós entregamos a ação pelo impulso da vontade ou das emoções, negligenciamos os passos intermediários de que acabamos de falar. Memória do passado, atenção ao presente, previsão do futuro, docilidade. Então, tropeçamos e caímos. É inevitável. Então, se a gente não calcula, se a gente não raciocina pelo menos um pouco, se a gente já age pela precipitação, a gente não vai conseguir ter o êxito que a gente iria ter, né? Então, se você tem uma criança de 5 anos, você já quer que aquela criança tenha comportamento de 1 de 10, meu irmão, você não vai conseguir. Entendendo? Você está sendo precipitado demais. E tem muitos pais que educam os filhos assim, né? Não é assim, né? Você tem que ver a idade da criança, o que essa idade dessa criança está proporcionando para ela agora, né? Então, você que tem um adolescente em casa, você não pode tratar ele como um adulto já. Não, mas empurra, aquele zelo amargo, que não vai ajudar a criança, o adolescente. Então, você tem que tratar ele conforme a idade dele. Não, mas ele já tem 13 anos, já tem 14 anos, eu com essa idade já era assim, assado.
Mas lembra que cada um tem um comportamento diferente. Você não pode fazer isso, porque aí vem a ira, vem a irritação, porque aquela pessoa não correspondeu com o que você gostaria que ela fosse, aí você fica irado. Não é? Aí você fica irado com aquela pessoa. Por que você está irado? Porque lembra que a ira vem dos desejos, dos prazeres, porque você desejou para aquela pessoa o que você deseja para você e aquela pessoa não está com condição ainda de alcançar. Às vezes eu quero uma santidade de uma pessoa que ela não tem como me dar naquela hora. Às vezes eu quero que aquela pessoa haja daquela forma, mas ela não vai conseguir. Então é por isso que eu tenho que entender as minhas emoções e as emoções do outro. Isso chama-se inteligência emocional. Porque eu me conheço e passo a conhecer o outro. Né? Então, se você tem uma criança, um pré-adolescente de 12, de 13 anos em casa, veja o que é proporcional para ele. Entendeu? E ele vai crescendo. Mas da forma progressiva, tá, gente? Da forma progressiva. Não é porque eu quero que ele tenha essa responsabilidade agora. Não vai ter. Você vai se acabar, você vai se estressar, entendeu? Você vai perder o equilíbrio, você vai se precipitar. Não vai ter. Então, você olha para aquela criança de 5 anos, ela vai agir como uma criança de 5 anos. E aí vai vir uma idade, não foi assim com a gente também? Né? Não foi assim? Foi. Aí você fala, não, mas com essa idade eu tive isso, aquilo. Mas às vezes foi a vida que levou você a fazer aquilo. Aí você teve que se adiantar naquilo ali. Já aquela pessoa não está tendo aquela precipitação que você teve. Então, a ira muitas vezes vem de um desejo que eu não alcancei. Aí você fica irado. Por que você está irado? Por que você está irritado? Porque eu fiz tal coisa e ninguém me elogiou. Então, a ira, ela sempre vem de um desejo que você não alcançou, de um desejo ausente. Tá? Vocês prestem bastante atenção nisso. Quando você fica irritado, irado, é porque você desejou uma coisa e aquilo não aconteceu. Aí você se irritou. Então, tenha muito cuidado nas precipitações. Você não vai tratar também uma criança, uma adolescente de 12 anos como se ela tivesse 5 anos. Você vai fazer isso? Não. Porque a idade dela já não permite ela ter o comportamento de 5 anos. Ela já tem que ter um comportamento de 12 anos. Você vai exigir que ela tenha um comportamento conforme o padrão dela. Não a menos e não a mais. Certo, gente? Nem a menos e nem a mais. Né? Eu trabalho muito isso dentro da vida espiritual. Na vida espiritual nós temos 3 idades. Vocês sabem quais são as 3 idades que a gente tem espiritualmente? Não? Vou dizer agora. Quem for rápido vai anotar. Espiritualmente nós temos 3 idades. Sabia, Marcos? Que você tem 3 idades espiritualmente? Você tem a idade do iniciante, como se fosse uma criança, iniciante, né? Iniciante, progredido e avançado. 3 idades da aula, tá? Iniciante, progredido e avançado, certo? Então você tem que ter cuidado na tua vida espiritual para você não estar querendo dar um passo a mais da tua capacidade. Ah, fulano de tal fez um jejum de uma semana. Aí você vai querer fazer também esse jejum de uma semana e não vai conseguir. Por quê? Porque talvez essa pessoa esteja aqui, ó, no progredido. E você ainda está aqui, ó, no iniciante. Entendeu? Aí aquela pessoa fez um jejum de 1 mês. Ela não está nem aqui e já está aqui, nos avançados. Certo? Iniciante, via purgativa. Coloca igual aí. Iniciante igual via purgativa. Iniciante igual via purgativa. Progredido,
Via iluminativa. Irmã, que linguagem é essa que você está falando para nós? Via purgativa. Iniciante. Progredido. Via iluminativa. Aqui ele já está nas moradas aí. Via iluminativa.